No programa de hoje nós trazemos um querido companheiro e um dos maiores pesquisadores, se não o maior pesquisador sobre magnetismo. Volta a esse programa depois de um longo e tenebroso inverno, né? Jacó Mello, autor do O Passe, editado pela Federação Espírita Brasileira, como sempre dissemos, um maior clássico sobre magnetismo, não só no meio espírita, mas até fora do meio espírita, porque não conhecemos uma obra tão ampla nos seus aspectos de pesquisa. Jacó, é um prazer tê-lo de novo aqui conosco. É um prazer, Jeter. Prazer todos que estão assistindo o programa. Aqui estamos para mais um bate-papo produtivo. O Passe é conhecido, inclusive, como é que é? O livro da capa amarela? Que história é essa, Jacó? Eu acho que aquela cor ali marcou tanto que, às vezes, as pessoas, quando me apresentam, dizem, isso aqui é Jacó, o autor do Passe. Aquele da capa amarela, eu digo, é aquele. Tem quanto tempo essa obra já? Já tem 14 anos. 14 anos. Essa obra, na verdade, deve ter consumido um tempo enorme das suas pesquisas, né? Consumiu. Em termos de pesquisa objetiva foram 4 anos e para a preparação do livro 2 anos. Agora, a boa notícia que você nos deu de bastidor e agora se torna aqui oficial, você está partindo para uma revisão a pedido da própria FEB, é isso? Exato. Nós tivemos uma conversa com a presidência da FEB, porque já há alguns anos nós queríamos fazer uma revisão, porque é uma necessidade não só de fazer algumas atualizações, como alguns assuntos não estão bem claros. Então nós vamos fazer esta revisão e acredito que na próxima edição já saia com essas alterações, uma edição revisada e ampliada. Jacó, o Espiritismo com certeza é o responsável, pelo menos em terras brasileiras, pelo resgate do magnetismo, não é? Porque o que a gente nota hoje, vendo aí a mídia de uma maneira geral, mostrando outros grupos religiosos, quer dizer, tá um tal de levantar a mão e dar passe para todo lado, mas isso não era comum, isso era só no meio espírita, não é isso? É verdade, o Espiritismo ele é muito responsável, inclusive Allan Kardec é quem é o responsável pessoal pelo fenômeno, porque quando ele escreveu o livro dos médiuns, isso em números redondos, há quase 150 anos, ele já colocou que ele era magnetizador há 35. Então ele, de uma certa forma, influenciou muito o conhecimento que ele tinha no magnetismo no contexto da obra. Então, desde o advento do Espiritismo, o magnetismo teve um resgate muito grande na ótica espírita e hoje há quase que um consenso mundial para trabalhar esse tipo de processo de cura, porque já se observou que a medicina, com todos os seus avanços, todos louváveis, ela tem insistido em menosprezar, ou pelo menos em dar pouca atenção à essência do ser humano, que é o espírito. E o espírito ele fica muito bem atendido quando sob a ótica do magnetismo. Então é uma oportunidade ímpar. O espiritismo está trazendo muito bem, mas você veja que muitas filosofias, muitas religiões, muitas orientações, inclusive esotéricas, estão resgatando de maneiras bem constante a influência da transmissão dos fluidos, seja através das mãos, do olhar, do sopro. Tudo isso está muito, entre aspas, muito em voga no dia de hoje. Aliás, né, Jacó, o Espiritismo, me parece, além de todo o fenômeno desse Oriente voltar-se para o Ocidente e vice-versa, que está acontecendo no mundo todo, eu acredito que o próprio Espiritismo tenha sido uma espécie de abertura, assim, para esse tratamento magnético que sempre existiram na comunidade oriental, não é isso? É verdade. No Ocidente está prevalecendo, principalmente aí sim, trazendo bem para o caso espírita, o que nós temos visto é que está prevalecendo um ângulo que foi muito menosprezado. Por ter sido algo sempre muito, muito perseguido por todas as culturas e povos, principalmente no Ocidente, qualquer tentativa de cura que não fosse pelos caminhos naturais da medicina convencional, então sempre houve muita perseguição. Isto fazia com que as pessoas não pesquisassem, porque você não tinha campo aberto para isso. Hoje o que nós vemos é que continua ainda o sistema de curandeirismo aqui não
termo genérico apenas, mas não com qualquer sentido menor para a expressão. Esse curandeirismo hoje, ele passa por uma época extremamente rica, que é a época da pesquisa. Então hoje já temos pesquisas mais objetivas, temos trabalhos melhor direcionados, e já tem muita gente que já não trabalha essa energética apenas por uma circunstância de que eu tenho o dom. Então agora as pessoas, além do dom, começam a acoplar um conhecimento, uma teoria, uma base, e isso vai, sem dúvida alguma, alastrar de uma maneira muito mais harmônica o alcance do magnetismo como um todo. Bom, você citou Kardec, lembrando que o próprio Kardec, na verdade, se aproximou do fenômeno por achar que estava diante da possibilidade de um novo evento magnético, não é isso? Exatamente. Primeiro ele achou até que era uma brincadeira, né? O princípio mesmo ele achou que era uma brincadeira. E depois ele disse, não, então isso é magnetismo puro. E ele foi estudar já agora como magnetizador e viu que tinha algo que transcendia. Entretanto, ele é muito claro quando ele diz que o magnetismo e o espiritismo, na sua feição de ciência, são uma mesma ciência. Então a base dos dois é muito íntima, é muito próxima. Não há uma distância como muitas vezes alguns espíritas, inclusive, gostariam que estivesse. Você acredita que o espiritismo tenha sido aquele que de alguma maneira manteve de alguma maneira em evidência ou as conquistas ou as descobertas de Mesmer? E como é que você vê esse avanço da medicina magnética? É um resgate das colocações de Mesmer e uma bela ampliação para o campo de atuação espírita? Como é que você vê? Lógico que, inclusive, nós devemos sempre louvar muito a coragem de Mesmer. Inclusive, o Brasil hoje está privilegiado com uma obra de um grande escritor, o Paulo de Figueiredo, quando ele trouxe a tradução das principais obras de Mesmer num único livro. Eu acredito, inclusive, que qualquer pessoa da área do passe do magnetismo deveria conhecer a obra, porque é um dos caminhos melhores que se tem para conhecer o próprio Mesmer. Mas o Mesmer, ele tinha um caráter assim meio de implicação com a sociedade, porque a sociedade implicou com ele e ele se preocupou muito em rebater essa implicação. Eu creio que ele perdeu um pouco do tempo de divulgação discutindo uma implicação. Os que seguiram a Mesmer foram mais objetivos no alcance. E Allan Kardec deixou o esquema totalmente aberto. E nós, inclusive, estamos aproveitando o melhor possível, eu acredito, inclusive obras como essa, inclusive se nós resgatarmos também uma obra que é muito provável, até que o Figueiredo, não conversei com ele ainda, é provável que ele esteja tentando resgatar a obra de Poisson-Seguin, que é uma obra riquíssima, inclusive tem muito mais detalhes sobre o magnetismo. Você o conhece? O Paulo eu conheço. Tá. Conheço num contato muito rápido, mas o conheço. E já li o livro dele, li inclusive assim numa sentada, como nós dizemos, né? Mas esse resgate ainda da base do magnetismo ainda precisa ser feito, até para que a gente tenha uma orientação melhor. Eu fui privilegiado porque, como eu sempre estive desde muitos anos ligado ao magnetismo, eu tive acesso a muita literatura, hoje pouco comum. Mas essa literatura ela precisa estar aberta, como ele agora abriu o caso da literatura do Mesmer, para que todo mundo conhecesse aquela história. E como é que você vê esse avanço tecnológico com essa sutileza dos equipamentos, pegando todo esse lado magnético do corpo humano? Como é que você vê esse avanço? Isso é importante para a própria atuação do magnetizador ou não? Ele tem vamos dizer assim, uma espécie de suporte? Olha, eu acho que é de uma importância capital, porque primeiro vai fazer com que você confirme tudo o que foi dito, tudo o que se é dito e tudo o que se pesquisa, e depois com que a gente tenha parâmetros de aprofundamento específico. Então você pode de repente distinguir quem tem maior especialidade, maior poder neste ou naquele ramo, e nada do que você sair do empirismo para aquilo que hoje você pode evidenciar de forma totalmente pragmática e clara. Todo mundo potencialmente é um magnetizador, Jacó? Potencialmente sim, mas nem todo mundo chega lá. Bom, você agora há pouco disse que não é uma questão de dom, então explica isso. Lógico, quando se fala do dom, você fala de uma potência exuberante. Normalmente é quando você diz, o que é um médium? Um médium é quem tem um grande potencial mediúnico, é evidente. Quer dizer, está comprometido com a ação, né? Então tem pessoas que
exubera um magnetismo em todo o tempo, em todos os momentos. Já tem outras que não, precisam estudar mais, desenvolver mais, repetir experiências longamente para conseguir algum resultado mais consistente. Então, o processo de estudar, esse dom, essa exuberância, evidentemente, acaba até ocorrendo em função de uma dedicação e ao longo não só de uma vida, mas de várias vidas. Uhum. Nem só isso, olha, você veja bem, vou lhe dar um exemplo extremamente singular e comum. A pessoa que olha para a sua planta e diz que ela tem olho gordo, ela olhou para a planta murchou. Você pode qualificá-la ali naquele ato de que ela é uma pessoa magnética, ela tem um grande magnetismo, o problema está faltando direcionamento. Então tem muitas pessoas que não creem em absolutamente nada e têm um grande potencial, às vezes são pessoas que nem moral têm, nem conhecimento, nem nada. Então o potencial você tem, o estudo vai fazer com que você direcione com sabedoria e a reforma moral vai fazer com que você qualifique melhor os seus fluidos. Então são três circunstâncias. A única que você poderia dispensar de fato era você ter esta exuberância, esse dom natural, que você pode provocá-lo através do exercício, ele desperta em você. Por isso que a resposta anterior, potencialmente todos nós somos magnetizadores. Jacó, você está prestes a lançar aí um livro que não tem um título ainda, mas fala sobre a cura da depressão pelo magnetismo. Quanto tempo você se dedicou a essa pesquisa para escrever esse livro que deve estar surgindo em breve? A pesquisa foram 5 anos, e 5 anos muito intensos. Tenho feito algumas palestras, já tem alguns grupos que já estão participando desse grupo, desse trabalho, dessa pesquisa, e acredito que até julho nós estaremos com o livro, porque esse livro já era para ter saído desde dezembro passado, mas pesquisa nunca depende só da vontade de escrever, você precisa de dados, de coleta de dados e de apoio bibliográfico. É um estudo extremamente interessante, rico e que nós estamos entrando numa área profundamente delicada com resultados espetaculares. Bom, e a gente vai tentar antecipar alguns tópicos desse livro nos próximos blocos. Daqui a pouco eu volto com o Jacó Mello. Acesse a página do Clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Lembre-se, você está acompanhando a TV Mundo Maior, uma das ações de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. Porém, institucionalmente nós precisamos estar presentes no mundo, mas esta é uma ação que depende de todos nós, né? E aquele convite para que você faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Lembramos que a ação de caridade precisa existir nas consequências, né? E às vezes elas são emergentes. A gente tem que correr
e não tem que estar filosofando. Só que no segundo momento as pessoas precisam entender os porquês da vida. Há então a ação fundamental do pensamento espírita nas causas, né? Então vamos, nesta ação de caridade, colocar a luz do candeeiro bem alto. E fazê-lo isso nos dias de hoje é colocar principalmente o pensamento espírita na mídia. Então, nós só conseguiremos isso se você estiver junto conosco e nós junto com vocês. Então, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Eu estou falando com Jacó Melo, né, autor do belíssimo O Passe, é um clássico, mas não só, né, Jacó? Quais são as suas outras obras? Na área do passe tem outras duas, que é o Manual do Passista e o Cure-se e Cure pelos Passes. E fora disso tem ajuda a pessoas que têm tendência ao suicídio, o Viver Ainda é a Melhor Saída. Tem 4 livros na área só de reflexões para ajudar o Evangelho no Lar, ilustração de palestras, tem um romance. Ao todo são 10 livros. E você envereda também pela área musical, né? Tem um grupo aí, não tem? Tem. Atualmente estou cantando só porque eu viajo tanto, já não dá mais para ensaiar com ninguém. Tem 2 CDs e pretendo agora, talvez em agosto, gravar o 3º. Tá certo. Jacó, antes que a gente entre na temática do seu próximo livro, quero voltar um pouquinho até para introduzir muitas vezes alguém que esteja conhecendo agora sobre o magnetismo. Você mesmo disse que potencialmente todos nós somos, e que na verdade você usou até a pessoa que tem o tal do mal olhado, né? Uhum. A energia na verdade é neutra, não é isso? Ela é neutra. A questão do mal olhado, desse olho gordo, é porque normalmente são concentrados energéticos muito densos e que são projetados sobre corpos ou elementos orgânicos que não têm a capacidade de absorvê-los. Há uma certa incompatibilidade entre o fluido animal, que é o fluido do ser humano, com o fluido vegetal. Então, quando alguém faz uma emissão fluídica muito densa em direção a um vegetal, normalmente o vegetal ele se constrange muito com isso e muitas vezes chega literalmente a falecer, né? E outras vezes também crianças ficam muito expostas, porque como ela tem umas zonas de captação muito miúdas e muito finas e sutis, às vezes também um direcionamento fluídico muito intenso pode prejudicá-las. Mas isso caracteriza de que o problema não é que o fluido seja mau, é um fluido concentrado, e ele sendo muito concentrado gera um impacto muito grande. Daí a necessidade de você direcionar, de usar, de acomodar melhor o fluido. Ele não é mau, mas dependendo do uso ele provoca situações incômodas. Exatamente. E também tem outro aspecto. Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre os feiticeiros, foi essa palavra que ele usou, e os espíritos dizem para Allan Kardec de que tem pessoas que têm mau espírito, no sentido de mal com o, e portanto vibram mal e emitem os fluidos com intuitos negativos. Então espíritos inferiores se consociam e aí dificultam todo o processo. Então o fluido em si ele é neutro, mas o uso que você dá ele pode ser bom ou às vezes até maléfico. Essa emissão, normalmente a gente vê a questão da imposição das mãos, mas esta emissão se dá não só pelas mãos. Não. Você acabou de dizer do olhar. Do olhar, do sopro. Dentro de uma hierarquia assim de otimização disso, como é que ocorre? O olhar é um deles. O olhar é um deles. O problema também é que depende muito do tipo de magnetizador que cada um é. Tem pessoas que têm um grande poder de exteriorização de fluidos através do olhar. As pessoas, por exemplo, os que são hipnotizadores, que usam magnetismo para isso, eles usam a estrutura do centro frontal, que é exatamente quem administra o problema do olho. E quando eles direcionam fluidos pelo frontal, no caso, por esse terceiro olho, é que eles emitem os fluidos. Então é uma característica pessoal. Já tem pessoas que isso, inclusive, é algo que a gente até deve para a própria codificação e para o próprio espírito André Luiz, que seria o uso do sopro. Tem pessoas que têm um grande poder de sopro curativo. E tem pessoas não, que só conseguem exteriorizar através das mãos, com manipulação. Então não dá para qualificar qual o mais eficiente. Agora, a maior quantidade, a maior propensão é para que se faça doação com as mãos. Eu posso estar sendo alvo de um assalto energético? Eu posso estar aqui e alguém vir sugar minha energia?
Lamentavelmente, sim. Há uma evidência disso. Pessoas que, por exemplo, andam muito de ônibus. Né? Você anda de ônibus, quantas vezes você já esteve sentado ou mesmo em pé no meio de tanta multidão ali, tanta gente próxima, e de repente você vai começando a se sentir fraco, como se suas energias, sua força fosse diminuindo. Muitas vezes tem alguém ali perto que está inconscientemente roubando seus fluidos, porque é aí onde a imagem parece muito boa, a imagem de ímãs. Então um ímã se aproxima do outro, um doador e o outro receptor, um consegue... É quase uma busca de uma compensação automática. Exatamente. Bom, e como é que eu me defendo? Primeira coisa, o ideal é que você conheça um pouco de magnetismo. Se você conhece um pouco, você sabe que tem uma técnica extremamente simples que você pelo menos barra em grande parte esse tipo de perda. Chama-se exercício respiratório, fazendo a chamada respiração diafragmática. Quando você faz uma respiração diafragmática, em termos fisiológicos, você melhora o seu mecanismo de defesa imunológico e também a sua linfa, que também é quem circula, faz circular toda essa energética, que inclusive passa os fluidos quando estão sendo expelidos pelo sistema linfático, deixa você protegido. Automaticamente, aquilo que estaria gerando a exteriorização, ela para, ela começa a reter, em vez dela liberar, ela busca. Por isso que a respiração diafragmática é um dos grandes elementos de defesa. Mas a pessoa às vezes nunca ouviu falar nisso, não tem nem noção, não participa de nenhum tipo de religião ou filosofia. Aí você fica, o Deus dará. Tem pessoas que têm medo até de sair em muitas multidões, e não é nem pelo medo da multidão, porque quando está no meio de multidão, começa a se sentir fraco, porque alguma pessoa entra em sintonia com ela e lhe rouba fluidos. Ele pode ser induzido a pensar que está numa síndrome de pânico, mas na verdade ele está tendo uma... Ele sinaliza um tipo de situação, mas interpreta de um outro? Creio eu que pode até chegar aí, não é esse o padrão, mas pode chegar até isso. Tá. Como é que surgiu a questão de você ligar depressão e magnetismo? Como é que você percebeu essa relação? É uma história um pouquinho longa, mas eu vou dizer bem rápido. Eu sempre quis estudar suicídio. A minha missão, que eu encarei sempre, era estudar suicídio. Mas as circunstâncias da vida me levaram para o magnetismo o tempo todo. Mas como eu gostava de suicídio, eu era muito convidado para fazer palestras sobre suicídio, sobre aborto, sobre depressão. E eu comecei a perceber que a depressão tinha uma profunda conexão com o suicídio, como qualquer pessoa que estuda sabe que quem é depressivo, ele tem uma tendência maior ao suicídio. A depressão lhe leva a ter ideias suicidas. Quando um dia, eu fazendo um seminário e participando de uma palestra sobre depressão, quando terminou, eu estava me sentindo profundamente mal, porque eu sentia que faltava alguma coisa. Eu peço a Deus para Ele me mostrar o que é. Um belo dia eu amanheço em depressão. Passei 42 dias em depressão profunda, daquelas em que você se isola de tudo, inclusive de você quer se isolar. E nesse período de 42 dias, os companheiros que trabalhavam magnetismo comigo, muitos queridos, inclusive todos eles continuam comigo até hoje, eles iam me aplicar passes e eu piorava. Era estranho aquilo, como é que uma coisa que eu sempre disse que melhorava, em mim funcionou o contrário. Quando eu saí da crise, eu digo, agora eu tenho duas situações. Ou eu vou dizer para as pessoas que passe não é bom para a depressão, ou eu vou tentar descobrir agora onde foi que estava o erro. O que é que aconteceu de errado? Por que o passe em mim não funcionou? E aí, como a gente estuda, e eu não estudo apenas lendo, mas sobretudo no campo, praticando, aplicando, recebendo passes, eu comecei a experimentar com os pacientes que chegavam em depressão. E depois de um certo tempo eu já tinha descoberto qual era o caminho para tirar as pessoas da depressão, não só com o magnetismo, mas com o magnetismo você fazia a pessoa sair do estado profundo, os medicamentos que ela tomava começavam a ter um efeito muito alto, elas tinham necessidade de retornar ao médico, o médico cortava metade, e em vez da pessoa voltar a ter crises, ela só ia saindo, de tal maneira que os primeiros casos que eu trabalhei, com 3 meses de tratamento, uma vez por semana apenas, a pessoa tinha saído, o primeiro caso que eu peguei, a pessoa tinha saído de uma crise de depressão de 10 anos, com tentativas de suicídio no meio. E essa pessoa até hoje nunca mais teve crise de depressão. Então, a partir daí, a gente começou a estudar e pesquisar de onde vinha, o porquê que não funcionou, o que estava errado, onde é que deveria ser o foco principal, o foco secundário, quais mecanismos. E hoje nós temos, além do nosso grupo em Natal, temos um grupo extremamente produtivo
na cidade de Pompano, na Flórida, que inclusive lá no Centro Espírita de lá eles têm uma unidade chamada SOS Depressão, e tem um outro grupo em Pelotas, o Grupo Vida, que também vem trabalhando com excelentes resultados na área da depressão com o magnetismo. Tem outros grupos que já estão iniciando, mas pelo menos eu só falo normalmente desses 3, porque já temos algum tempo de prática. Aí, quando eu digo tempo, já temos pelo menos há 2 anos que estamos unidos trabalhando. Mas tem grupos aí que estão com 6 meses, com 3 meses em várias cidades, e eu acredito que quando sair o livro, onde a gente não só conta o histórico, o levantamento básico da depressão, mas sobretudo toda a metodologia, como fazer, eu acredito que a gente vai ter uma surpresa muito grande, porque algo que está praticamente complicado para se resolver, você vai ter um mecanismo relativamente simples, eu digo relativamente, porque vai precisar de um bom embasamento, certo, mas com resultados extremamente profícuos. Bom, eu quero voltar num tópico aí que eu fiquei curiosíssimo, eu quero que você me explique como é que é essa história de se transformar em cobaia de si mesmo, mas logo após o nosso intervalo. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! A Mundo Maior Editora acaba de lançar Luizinho para Colorir. Um passatempo que pode ser usado por crianças de 3 a 6 anos e que, além de divertir, trazem em seus desenhos mensagens de teor espírita pedagógico. Os pequeninos aprendem brincando e, na medida em que as cores vão preenchendo os desenhos, as máximas do Cristo são absorvidas de uma forma leve e à altura de suas faixas etárias. Luizinho para Colorir pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 e através do site www.mundomaior.com.br. Adquira e torne mais fácil a tarefa de evangelizar. Luizinho História em Quadrinhos é mais um lançamento da Mundo Maior Editora. Com ele, as crianças aprendem a entender assuntos diretamente ligados ao espiritismo de forma leve e divertida. A morte, a mediunidade, o respeito ao próximo e o exercício da cidadania são desenvolvidos no livro que tem formato de gibi, de forma a educar enquanto entretém a garotada. Luizinho História em Quadrinhos pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 ou através do site www.mundomaior.com.br. Memórias de um Suicida é o romance em que o escritor Camilo Castelo Branco conta suas experiências no mundo espiritual após ter cometido suicídio. O livro, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, é um relato do que acontece com quem tira a própria vida e uma prova do amor e da misericórdia de Deus. Memórias de um Suicida, uma esperança de aprendizado. Peça o seu pelo e-mail vendas@febrasil.org.br ou ligue 21 2187 8282. No programa de hoje nós estamos conversando com Jacó Melo, maior pesquisador e escritor sobre o magnetismo no Brasil. Jacó, vamos voltar aí. Você deu uma informação no bloco anterior de que você transformou-se, do ponto de vista da depressão, na cobaia de si próprio. Como é que é isso, você da noite para o dia entrar em depressão? O que é depressão? Olha, a primeira coisa foi algo extremamente surpreendente, porque como eu já estudava, tanto eu li muita obra da área de medicina, como até alguns livros de psicologia e psiquiatria, e inclusive depois eu tive interesse, tanto que hoje eu sou psicanalista, porque eu quis conhecer um pouco melhor esse caminho todo, eu vi que, em tese, ninguém cai numa depressão profunda da noite para o dia.
Em tese isso não acontece, é uma progressão. Mas no meu caso específico, estranhamente... Desculpa interrompê-lo, vemos até, sim, da noite para o dia, mas assim, o sujeito tem um impacto de um evento assim avassalador no seu campo emocional, né? Certo. A perda de um ente querido, assim, de uma forma trágica, da noite para o dia, mas não é o seu caso. Não foi o caso, eu não tive nenhum evento que justificasse a queda brusca. Mas eu caí. Quando eu conto isso, as pessoas que são mais céticas, elas põem em dúvida. E muita gente fica me perguntando, mas Jacó, vamos fazer um levantamento, você não estava tomando medicamentos, você não isso, você não aquilo. Eu não estou pondo em dúvida, eu estou curioso. Lógico, você é curioso. Veja bem, quando eu terminei aquele seminário, que eu fiz aquela palestra, era um seminário para umas 250 pessoas, muita gente veio me cumprimentar, mais do que o normal. E eu fiquei meio em xeque, porque eu digo, olha, eu estou desconfortável, porque faltou dizer uma coisa que eu não sei o que é. Apesar de que eu estava bem preparado, afinal de contas eu não tinha estudado só para uma palestra, eu já vinha estudando esse assunto há anos, eu estava desconfortável naquele dia. E algumas pessoas em crise de depressão vieram me pedir detalhes. E quanto mais me perguntavam, as pessoas demonstravam uma certa gratidão, mas uma certa ânsia. E isso me preocupou muito. Quando eu cheguei em casa à noite, eu fiz uma prece. E conversei com Deus com a maior tranquilidade. Deus, olha, está faltando alguma coisa e eu não sei. Me diga onde está. Me mostre. E ele me mostrou de uma forma dolorosa, porque foi 2 dias depois eu amanheci literalmente arrasado. Amanheci, quando eu acordei eu já não era eu estava totalmente depressivo. E foram 42 dias porque a minha mulher marcou, eu não sabia que tinha sido 42 dias, eu não tinha a mínima noção do tempo que eu fiquei naquilo. Perde, né? Perdi, mas eu perdi completo, porque eu fiquei totalmente apático a tudo. Não é aquela depressão que você ri de uma coisa e conversa com outra e depois tem uma queda, não. Eu fiquei lá embaixo os 42 dias. Mas olha, foi extremamente... Eu vou demonstrar a minha ignorância aqui em relação à depressão. Eu fico imaginando que você possa entrar nesse estado por uma descompensação bioquímica. Você está bem de saúde, você estava bem de saúde. Uhum. Estava bem. Outro fator que a gente muitas vezes associa à depressão é o comprometimento com a vida. Você é um sujeito assim, tem uma vida intensa. Eu sei disso, você adora a vida, adora viver. E sempre fui contra qualquer ideia de suicídio, quer dizer, não passava na minha cabeça nada disso. Então, o que a espiritualidade aprontou? O que você imagina? Olha, eu não sei, me aprontaram, né? Disseram, você não quer saber o que é que está faltando? E o que estava faltando era isso, eu não sabia o que era depressão. Esse era o problema. Eu tenho uma desconfiança, eu queria até chutar aqui, né? Dar um palpite, como a gente disse, porque é uma coisa intrigante no mínimo. Intrigante no mínimo. Com certeza, Jacó, todos nós temos uma longa jornada ainda, no sentido, como dizia o Divaldo, de nos tornarmos psiconautas, né? Penetrarmos no nosso interior. Você acredita que o teu mentor, por exemplo, possa, a nível profundo, ter mexido no teu inconsciente, mexido até num conteúdo que você ainda está se preparando para enfrentá-lo conscientemente? Isso a nível da alma te deu uma reação, vamos dizer assim, reagiu energeticamente no seu corpo, sem você saber? Lógico que houve algo do tipo, sim, porque não é como os espíritos insistem tanto. Deus não precisa derrogar nenhuma lei para fazer a natureza funcionar. Agora, só que tem leis que a gente ainda não sabe como elas estão estabelecidas. Algo do tipo aconteceu comigo. E o importante é que, neste momento, então, eu tive 2 situações bem intrigantes. Primeiro, foi o ponto de convergência entre o suicídio, que eu sempre quis estudar, e o magnetismo. Então, de repente, eu uni as 2 questões. E a outra foi, agora é um novo desafio. Eu defendo a necessidade do magnetismo. O magnetismo é bom para isso, mais do que qualquer outra ciência. E por que não funcionou? Então, agora eu tinha que pesquisar. Então, foi uma convergência extremamente dolorosa, por um aspecto, mas muito rica logo em seguida. E como é que foi o sair aí dos... O sair é um outro ponto que, em termos de religiosidade, eu tenho batido muito no meio espírita. Quando Paulo nos recomenda a fé, a esperança e a caridade, e ele diz que a caridade é a maior de todas. A maior de todas. Mas aí o que é que nós fizemos? Nós comentamos e praticamos a caridade, relativamente, até com bastante frequência, falamos sobre a fé, mas a esperança é a super esquecida.
Nós esquecemos de falar sobre esperança. Quando falamos de esperança, falamos até de uma forma indireta, sem perceber que estamos falando de esperança. E nós temos vivido meio sem esperança. A nossa esperança está muito quase como que meteorológica. Ah, vai chover, então vamos esperar que venha a chuva. A gente não faz nada para que chova, a chuva vem. E a nossa esperança está estabelecida hoje mais ou menos como algo parecido. Então, olha, você espere que um dia vai acontecer isso, mas o que é que você fez para que aconteça? Nada. Então, esperança não pode ser isso. Eu tenho esperança que a gente vai para o mundo de regeneração, né? Não é isso? Pois é, estamos trabalhando para isso. A grande esperança espírita. Pois é, temos que trabalhar para isso. Porque não é só você simplesmente viver que você vai chegar lá, você tem que fazer algo na sua vida para poder chegar. Essa é a questão. Se a gente trabalha a esperança ela está representada numa palavra que a codificação trabalha de ponta a ponta, chamada vontade. E que no meio espírita a gente até desvirtuou, a gente chama vontade de boa vontade, e aí caímos num desequilíbrio grande. Porque se diz assim, olha, eu tenho muita boa vontade de ajudar o centro, mas eu não tenho condições. Então, mas você é uma pessoa que tem boa vontade? Tenho, mas não faz nada. Agora, aquele que ajuda é o que tem vontade. Esse faz, o que tem vontade faz. A esperança, ela passa exatamente por esse mecanismo. Quando a gente está em grande depressão, você não tem vontade de nada, absolutamente nada. Na hora em que um dia, quando eu já estava voltando ao médico já pela terceira vez, ele disse, você vai ter que tomar mais Prozac. Que eu peguei o Prozac, que já não tinha feito efeito nenhum comigo, eu olhei para ele e digo, olha, eu dependo de mim, eu vou sair, eu tenho que ter forças. E aí eu comecei a conversar comigo mesmo, forte, sério. 2 dias depois eu tinha saído. Coloquei o que em função? A vontade, construí a esperança e saí. Não foram os passes, não foi aquela oração simplesmente repetida. Lógico, se você pergunta, os espíritos não ajudaram? Lógico, me levaram até lá, até eu descobrir qual era o mecanismo. Só que eu demorei a processar tudo isso, demorei a descobrir os caminhos do magnetismo, demorei a descobrir como eu entrei, por que eu saí, como eu saí. Depois de tudo serenado é que você começa a ver as variantes, você tem então as convergências de conclusão. É uma tese bastante interessante, mais do que tese. Eu acho que você encontrou realmente um caminho, porque a gente mostra, inclusive, a proposta espírita como uma grande esperança para a humanidade, que talvez, com certeza, um dos grandes fatores depressivos da humanidade é a própria morte, quer dizer, esse encontro com o desconhecido, com o nada, um grande escuro, quer dizer, isso é profundamente depressivo, né? E a gente fala mesmo que o Espiritismo é uma grande esperança nesse sentido. Aliás, acho que foi o Delany que escreveu A Grande Esperança. Foi. Acho que foi, né? Então, agora você coloca algo muito interessante. Nós, espíritas, muitas vezes já esperançados, a gente cruza um pouco o braço e não faz. Né? E não faz soa como acreditar, mas não declarar, não é isso? É verdade. Olha, Jeta, tem uma coisa muito, muito intrigante na depressão. Inclusive, vou pegar o que você falou. Olha, quando nós estamos em depressão de verdade, o mundo perde sentido. O mundo, a vida, as cores, a luz, nada mais faz sentido para você. Qual é a imagem que uma pessoa convencionalmente tem do outro lado da vida? Exatamente de que você vai para o nada. Essa é a ideia primeira que brota na cabeça de quem não tem um conceito mais religioso, que é a ideia de quem quer se suicidar. Veja que aí a gente entra num paradoxo, porque você está no nada. Quando você está na depressão, você está absolutamente vivendo o nada. Então você quer sair do nada, mas você quer sair do nada para onde? Para alguma coisa que seja. Portanto, você inconscientemente você estava num lugar, de repente você foi para um outro não lugar, não tempo, não nada, e agora você não quer suportar mais isso. Portanto, você ir para uma outra vida, no caso morrer, seria você voltar à vida. Veja que coisa paradoxal e ao mesmo tempo intrigante. Hoje eu posso dizer isso, muita gente que nunca passou por depressão vai imaginar que isso é jogo filosófico. E não é. Isso é uma vivência que você passa e depois você percebe. Tem um livro que eu reputo o melhor livro sobre depressão, que é Os Demônios do Meio-Dia, de Salomon Andrew. Foi um best-seller, livro que recebeu prêmios no mundo inteiro. No Brasil ele vendeu muito, é um livro espesso. É a pessoa que melhor fala sobre depressão. Por que ele fala tão bem sobre depressão?
porque ele foi um grande depressivo. E ele fez todo tipo de experiência, todo tipo, com químicas, com experiências sexuais equivocadas, com tudo que você possa imaginar, ele fez experiência na tentativa de sair da depressão. E ele narra, então, o que é o escuro do depressivo. Então, quando você quer se matar na depressão, na realidade você está procurando a vida. Só que é o caminho equivocado, porque a vida continua do lado de cá, porque você ainda está nela. Se você desperta a esperança, esse poder de vontade, você sai de novo da sala escura e agora você já sai com uma fotografia revelada. Então você volta de novo para o seu laboratório. Você não precisa ir para o outro lado escuro de onde você está. Então é preciso que, como espíritas, a gente tenha também essa visão mais objetiva de como transmitir esperança, porque com a esperança, primeiro, provavelmente você já não caia na depressão. E segundo, se você cair, você tem base para se apoiar e ser resgatado de lá. Jacó, olha, estou já ansioso, né, esperando por essa obra, viu? Olha, eu também estou. E espero que com esse programa também a gente esteja estimulando devidamente você, telespectador, para estar esperando. Já tem título? Não, né? Não, em tese, o título provisório é esse, A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Tá. Eu já volto já com o Jacó Mello. Drogas, agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. Os espíritas desejaram durante tanto tempo a realização desse sonho, que é a TV Espírita. Hoje ela está no ar. A TV Mundo Maior hoje é uma realidade. E para ela ir adiante, e ela vai adiante, nós precisamos da sua ajuda. Você pode fazer como Marcelo Lemos, ser nosso parceiro. Para mim é um grande prazer ter vocês como parceiro, porque eu acredito tanto no crescimento da emissora, como eu acredito no meu crescimento também. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova ou se tornando nosso parceiro, você ajuda a TV Mundo Maior a crescer. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Lembrando a todos vocês que a TV Mundo Maior é o mais recente projeto de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. E para que a gente possa, além de estar na parabólica, né, estar penetrando em todos os processos de distribuição de TV,
Nós precisamos do seu apoio. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Lembrando que a Fundação Espírita André Luiz tem várias ações de comunicação. A mais recente é TV, rádio, internet. Aliás, a TV está pela internet também. Então, venha juntar-se a nós, venha participar desse belíssimo trabalho de colocarmos uma opção diferente para aquelas pessoas que, como disse o Jacó, né, estão desesperançadas. Com certeza a TV Mundo Maior estará trazendo conteúdos como esse. Imagine pessoas que, se ela em si não pode, os familiares tendo acesso a essa informação que o Jacó está trazendo. Muito útil. Essa é uma ação de caridade. Pensemos nisso, né? Jacó, antes que a gente volte ao tema, como é que assim tomar conhecimento, participar com você de palestra, seminário, que atividades você promove e como é que é o contato com você? Bom, eu resido em Natal. Os trabalhos que eu tenho de pesquisa, no que caso... Que beleza, né, gente? Natal, né? Uma cidade abençoada até pelo nome, né? E lá em Natal desenvolvo um trabalho de pesquisa de magnetismo com mais 25 companheiros na instituição chamada Lar Espírita Alvorada Nova, que fica conhecido mais como LEAN. E lá, às quartas-feiras pela manhã, das 15 para as 9 até 11h45, nós estamos atendendo os nossos idosos, que temos 45 idosos que moram conosco, e mais uma média de mais 40 pessoas que semanalmente vão, uns que já estão fazendo tratamento, outros que chegam. Anualmente fazemos um seminário, um treinamento completo sobre passes, e como eu faço muitas palestras, conferências no Brasil e fora do Brasil, é muito comum pessoas irem a Natal para ver os trabalhos. Não precisa inscrição prévia nem nada, fica aberto, quem quiser tirar dúvidas, ver, fazer até tratamento como queiram, estamos totalmente abertos. Para viver viajando e escrevendo, as pessoas me procuram muito, basicamente pela internet, eu acho que é o caminho mais simples. Eu costumo dar o meu e-mail, que é J de Jacó, L de Luiz e Melo com um L só, tudo junto, jlmelo, @interjato.com.br. Então as pessoas me escrevam, sejam instituições, pessoas, sociedades, inclusive muita gente não espírita me escreve pedindo orientação, explicação, trocando experiências, pedindo bibliografias, e eu estou sempre à disposição. Bom, voltando ao tema do seu livro, a gente pode entender que a depressão tem multifatorial, tem vários fatores que colaboram, um só, vários deles ao mesmo tempo. Agora, como é que é a ação do magnetismo para tirar desse processo? Porque eu entendo, e você me corrija, por favor, se essa minha visão estiver muito desfocada, que o cerne, como você disse no bloco anterior, está ligado à vontade. Agora, como é que uma ação magnética interfere na vontade, já que você está agindo nas consequências da não vontade, né? Uhum. Como é que é isso? Olha, o milenar conhecimento oriental a respeito do assunto, quando nós vamos estudar os centros vitais, mais conhecidos como chakras, existe um centro que recebe ironicamente este nome, Centro da Vontade. O Centro da Vontade é o centro esplênico e ele cuida de baço, fígado, pâncreas e rins. Nas minhas pesquisas, eu não sabia disso. Onde é que fica o esplênico? O esplênico fica sobre o baço, pouco do lado esquerdo, não frontal, mas um pouco inclinado. Ele sai até um pouco daquele alinhamento que a gente conhece. Ele fica um pouco inclinado. E muitas pessoas inclusive pensam até que ele está do lado direito, porque normalmente ele se faz sentir na base do fígado, em termos de sensações físicas. Mas ele, a rigor, ele está mais ou menos sobre o baço. Baço, rim? Baço, rim, pâncreas e fígado. Tá. E quando eu cheguei a mais ou menos essa conclusão, logo no início das minhas pesquisas, eu ficava intrigado porque a medicina, de uma forma geral, coloca tudo no cérebro.
Então tudo é neurônio, tudo é axiônio, é falta de neurotransmissor, são as ligações neurais, e todos os medicamentos estão direcionados para esse campo. Mas lógico, quando você pega um depressivo, se você tem tato magnético, você percebe que ele está descompensado todo. Isso ninguém precisa saber nada para tirar essa conclusão. Mas havia um centro mais forte, que era exatamente o esplênico. E eu já estava trabalhando com algum relativo sucesso, mas ainda me faltava assim uma confirmação disso. E um dia eu pego um livro, e nesse livro a pessoa falava sobre terapias alternativas, e em acupuntura, ele faz referência de que a acupuntura já tinha descoberto milenarmente, portanto, de que o fígado, o pâncreas e o baço, além do coração, só ficava de fora os rins, eram os órgãos principais afetados pela depressão. Então, ou seja, já tem uma cultura milenar que já considera isto. Quer dizer, uma observação aí. Pois é, que veio para nós que estamos fora do circuito, eu que não tenho nada, entre aspas, a ver com a acupuntura, eu não tinha acesso a esse tipo de literatura. Então passei batido. Até que um dia, quando eu caí e vi isso, aí eu digo, nossa, então alguém já tinha achado e ninguém nunca valorizou isso. E o rim é considerado o responsável pela vitalidade. Exato. E o próprio fígado, né? E veja só, aí você começa, as fichinhas vão caindo. E aí quando você vem para a análise de centros vitais e vê que é o centro chamado da vontade, o que é que acontece? Quando você tem o centro da vontade vedado, congestionado, sem funcionamento, se ele é centro da vontade, o que é que acontece com a sua vontade? Ela murcha toda. Então, fluidicamente, você tem um grave bloqueio de exteriorização ou de interação com a vontade. Se você regulariza isso, você já deixa o canal da vontade poder se manifestar outra vez. Aparentemente, você vê, a vontade é algo cerebral, mental, melhor dizendo. Mas só que, como ela, para se manifestar, ela precisa de um veículo, e ela conta com esse apoio como um veículo de exteriorização primordial. Se ele se fecha, você perde o canal de comunicação. Verdade. Então você abre o canal da comunicação e começa a restabelecer todo o sistema energético. E aí veja, só mais uma ilação. O que é uma das coisas mais comuns em quem entra em depressão, independente da causa? Uma das coisas mais comuns, você perde apetite ou então começa a comer desordenadamente, ou seja, a sua função gástrica se compromete. E a libido, a sua atividade sexual, praticamente ela morre. É como se você nunca tivesse tido nenhuma atividade sexual e nem se lembrasse mais dela. Por que isso? Porque o esplênico ele está conectado diretamente acima com o gástrico e abaixo com o genésico. Ora, na hora que ele se descompensou e ele precisa de energia, então ele vai buscar dos dois que lhe são adjacentes. Como eles dois são de baixa frequência, portanto são muito densos, eles se descompensam porque ficam dando energia que não consegue ser absorvida bem e terminam esses três ficando em total descompensação. Mas os acupunturistas disseram, e a gente verifica na prática, que o cardíaco, portanto o coração, é quem padece de fato. E aí como é que se explicaria por que o cardíaco entrou no jogo? Porque enquanto eu estou recebendo do gástrico e do genésico, são esses três centros considerados de baixa frequência. Então eles têm um padrão próximo. Mas o cardíaco é de frequência média, portanto é um padrão distante. Na hora que ele busca energética no cardíaco, aí o cardíaco se descompensa. Se descompensa e não equilibra. Por quê? Porque ele é de alta frequência, ou seja, ele tem um padrão alto-frequente muito grande em relação ao esplênico, e qualquer energia que ele busque no cardíaco, ele gera grave descompensação, porque é uma energética muito diferenciada. E aí é o cardíaco, que é o segundo centro, que isso é lógico, é um padrão genérico, tem as exceções. No padrão genérico, então, você vai encontrar o paciente com a gravidade no esplênico e o segundo ponto no cardíaco. E a acupuntura estava certa. E você ia dizer algo sobre o cardíaco, de uma maneira geral, acho que... Não, isso mesmo, porque o cardíaco lá da acupuntura, que eu também já tinha percebido na experiência, por isso foi que eu honestamente, eu estava em São Paulo quando eu peguei esse livro, e estava lendo esse livro no metrô, indo para um hotel. Quando eu li que a acupuntura dizia aquilo, eu tive uma crise de choro dentro do metrô. Porque eu digo, meu Deus, como é que pode? Encontrei tudo que eu tinha sentido, estava ali todo, absolutamente tudo. Eu digo, nossa senhora, que coisa.
É interessante toda essa colocação que você fez, quer dizer, vamos dizer, é uma íntima relação o aspecto magnético e os chakras, né? Sim, perfeito, totalmente. O magnetismo depende diretamente dos chakras, né? Afinal de contas, é através dos chakras que você exterioriza, capta, promove a circulação interna, a exudação disso tudo. Os chakras é quem são os elementos de usinagem. Os chakras têm um sentido correto, né? Um sentido ideal, né? Eles giram, não é isso? Eles giram. E quando a pessoa está indo no centro, tomando os passes, independente do passista conhecer essas coisas, ele está ajudando a promover esse direcionamento ideal? Esse, independente de conhecer, é que é complicado. Era para ser assim, mas nem sempre é, porque na hora que você libera magnetismo, o magnetismo é uma energia física, não é uma energia espiritual, e portanto ela tem que ter um tratamento físico. Então você precisa saber um pouco o que está fazendo, porque pode ser que você complique. Tá certo. E olha, para saber um pouco mais, você precisa ler o passe, precisa ler qual é o passista, o cure-se e o livro que vem aí. Olha, nós conhecemos o Jacó Melo já há um bom tempo. Graças a Deus, é um grande amigo e alguém que a gente sempre recorre para conhecer um pouco mais sobre o assunto. Eu poderia aqui ter perguntas para o dia inteiro, a pesquisa dele é muito profunda e ele teria conteúdo para responder sempre. Jacó, quero agradecer a sua presença aqui no Nova Consciência, na TV Mundo Maior, e desejar a você que você continue firme e forte nas suas pesquisas e trazendo esses belíssimos conteúdos para todos nós. Obrigado, Jeta. Talvez aí, quando eu lançar o livro, eu venha aqui para... tá aqui a capa do livro, vamos conversar sobre ele. É isso daí. Até o próximo programa.